a gente vai ter que falar ainda dessa situação do Andreas Pereira, tá, galera? O Andreas Pereira, eu nem achei que o Andreas falou na maldade também, eu sou muito sincero aqui sempre quando eu falo. Eu acho que ele quis dar uma moral pra seleção brasileira, se perdeu um pouco nas palavras, e aí ele disse, qualquer jogador do Uruguai gostaria de estar aqui na seleção brasileira. E aí o Suárez entrou na canela do Andreas Pereira. Falou, ele tá falando muito aí, ele foi banco do Arrascaeta no Flamengo, que tá agora na nossa seleção do Uruguai. O Suárez deixou o recado, o Arrascaeta tentou dar uma defendida ali no Andreas Pereira, jogou com o Andreas Pereira no Flamengo. Então vamos mostrar aqui, né, essa situação do Andreas Pereira. Porque o Andreas Pereira, ele disse, né, em entrevista, que os jogadores do Uruguai gostariam de jogar na seleção brasileira. Qualquer jogador que está lá no Uruguai gostaria de jogar aqui nessa seleção brasileira, que é o maior futebol do mundo. Estamos voltando para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, YouTube, TV. Mauro César Pereira e Vamp, né? O Pedrinho também, claro. Mas é porque o Mauro ontem estava falando muito do Andreas Pereira, né? Da situação do Andreas Pereira, da pressão que ele deveria estar sentindo naquele pênalti. Depois, claro, da entregada, né? No jogo Flamengo e Palmeiras, ficou muito marcado, óbvio, e ele ali tinha um momento decisivo de novo pelo futebol brasileiro. Eu vou mostrar o que o Andreas Pereira falou e depois a resposta do Suárez para passar a palavra para o Mauro, para o Vamp e para o Pedro sobre essa polêmica que foi usada pelo Uruguai no vestiário para motivar seus jogadores. Tenho certeza que eles, pensando do lado deles, também pensam, putz, a gente vai jogar contra a seleção do Brasil, então para eles vai ser pedreira, eu acho que muito mais do que pra gente. A gente tem muita qualidade, é um grupo muito qualificado e a gente sim respeita muito o Uruguai, respeita muito a Colômbia, respeita a Argentina, mas a gente é a seleção brasileira, então eu acho que a gente, para ganhar, a gente vai ter que atropelar, vai ter que ganhar, vai ter que fazer tudo que for nesse sentido para vencer. A gente também, o nosso meio de campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier, qualificados, se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter em Uruguai. Então eu acho que a gente não perde nesse aspecto, a gente tem uma seleção muito, muito boa. Olha aí, ó, uma seleção que eles sonhariam ter, né? Aí que eu não vejo maldade, tá? Mas escorregou. Vamp, você queria falar? Depois eu passo pro Mauro. Eu vi essa coletiva dele, aí eu comecei a pensar, né, Tico? A Copa América toda, né, Pedro? Copa América, foram olhando, né, todas as seleções, o maior de todos, que está mesmo já mais preparado do que para continuar, Messi. Depois do Messi, o maior de todos os atletas que estão lá, desde a carreira, né? Mais velho também. Suárez. Aí vem uma galera ali. Aí você pega o Andrés Pereira e falou, ele esqueceu que o Uruguai, cara. Aí quando ele falou isso, eu comecei a olhar os atletas do Uruguai onde atuam. Porra, você pega o Bittencourt, que ele é titular, joga no Tottenham. Você tem o Gatti, né? Parece irmão. Se faz rodízio, joga, não é titular, mas ele entra também. Tá vendo? Você pegou, querendo ou não, tem o Suárez, porra, que foi um dos melhores atacantes da história do futebol mundial. Matar lá. Você tem o David Nunes que joga no Liverpool, você tem o Arrascaeta no banco. Arrascaeta é titular do Flamengo absoluto. Você tem o próprio Valverde, cara, campeão europeu 2 vezes. Toni Kroos o Toni Kroos, o Modric ainda continua, né? O Toni Kroos parou de jogar. Ele jogava ao lado dos dois. Ou quando ele sempre estava. O Kroos vai pro banco. Ele nunca perdeu a posição. Entendeu? Um cara que tem uma passada larga, todo mundo fala. Você tem o Araújo, é titular do Barcelona, zagueiro. O Giménez que entrou, no segundo tempo, joga há mais de 10 anos no Atlético de Madrid, titular absoluto. Era ele e Godinho, a dupla de zaga da seleção uruguaia. O Godinho vem aqui para o Atlético Mineiro, ficou um tempinho e foi embora, né? Então, quer dizer assim, tem jogadores importantes de outro. Hoje, as equipes sul-americanas, a Venezuela está aí, ó, está em 6º nas eliminatórias. Tirando a Bolívia, que é a baba da América do Sul, as outras seleções, todo mundo joga em times. O Peru também. Mas tem jogador, entendeu? Mas não é todo mundo que joga no Aliança de Lima, no Sport Cristal, os caras jogam fora, pô. Mauro, o Suárez, ele disse o seguinte,
né? Vou botar aí na tela, ele respondeu à declaração do Andreas Pereira de que eles sonhariam ter uma seleção como a seleção brasileira. O Soares disse: para falar do Uruguai é preciso ter um pouco mais de respeito, disse o Soares. Saber a história que tem o Uruguai, antes de dizer que tem jogadores que gostariam de estar na seleção brasileira. Quem fez esse comentário, olha aí que tá porradinha. Quem fez esse comentário era a reserva do Arrascaeta no futebol brasileiro. Então imagina o que é para nós ouvirmos isso. O Soares tem razão em dar a resposta ou o Uruguai que soube usar a declaração? O Andreas Pereira não teve maldade, mas o Bielsa, opa, temos aqui uma declaração que pode motivar meus jogadores, Mauro. Vendo aqui um desabafo do Andreas Pereira, aqui na matéria no GE, narrativa que eu acho uma bobagem colossal, como se jogar na seleção brasileira fosse quase como ir à guerra, defender o Brasil, sabe? Essa coisa de patriotismo e tal, uma grande babaquice. É só um time de futebol. É só um time de futebol, mais nada. A seleção brasileira é um time de futebol. E é o time de futebol da CBF, entendeu? Ele não está nas Forças Armadas indo para a guerra. É só jogar bola, não é mais nada. É só um time de futebol. Aí tem uma frase aqui: nós somos o Brasil. Eu sei que dói para muita gente ver as 5 estrelas no nosso peito. Que bobagem, né? Eu, se fosse o Soares, eu ignoraria. Perderia 1 minuto respondendo Andrés Pitico Pereira. Para quê responder o Andrés Pereira, gente? Como é que você chamou ele? A torcida que chama ele de Pitico. No Flamengo, todo mundo chama ele assim. E ele entrou um apelido carinhoso, né, Mauro? Que teve um lance lá no segundo tempo, Brasil com um a mais, que ele cai no gramado. Exato, fica reclamando, pedindo cartão amarelo. Ele ficou reclamando. Correr, cara, aproveitar o tempo para tentar fazer o gol. Eu acho uma bobagem. Eu acho que o André, falando sério, acho que o André está muito mal nas suas declarações, assim, muito equivocado. Ele não é um jogador intocável da seleção. Se entrar um técnico amanhã, pode nem chamá-lo, entendeu? Não é um cara assim, não é nem titular. E falar, dói para os outros ver estrela. Dói tu ver os 7 gols que a Alemanha fez no Brasil. Isso deve doer para quem torce para a seleção brasileira, né? 5 estrelas. Cara, quando você começa a se apoiar nisso, é porque a coisa realmente chegou num ponto, né? Não, e é aquilo também, né, Mauro? Dói as 5 estrelas, mas que essa geração não tem nenhuma. Exatamente. Dói pros outros ver as 5 estrelas, mas essa geração não tem nenhuma. É a mesma coisa que eu falar. Dói pra caramba ver o que outros apresentadores construíram na jogada. Que se dane, não foi você que construiu nada. A 5ª estrela foi há 22 anos. E depois disso, o Brasil jogou a Copa de 2006, foi eliminado pela França, a de 2010 foi pela Holanda, a de 14 foi massacrado pela Alemanha em casa, a de 18 pela Bélgica e agora pela Croácia há 2 anos. 5 seleções europeias eliminaram o Brasil. Uma humilhação no meio do caminho aí, em casa. Esse é o retrato mais recente da seleção brasileira. A seleção brasileira é decadente. O Uruguai tem 2 estrelas de campeão do mundo, mas nem peça perto de ser campeão do mundo, né? Vai a Copa e tal, pode fazer uma boa campanha, mas ganhar o Mundial não ganha. E dificilmente vai ganhar de novo o Uruguai, uma Copa do Mundo. Era um outro momento. Acontece. Agora é um absurdo que o Brasil, com um país muito maior, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, gente. O Brasil com muito mais condições. O é maior que o Uruguai. Exato, de condições de montar times mais competitivos, não consiga. O Uruguai conseguiu fazer o que faz é muito pelo tamanho do país e tudo. O Brasil, que é uma vergonha, o Brasil não consegue montar um time competitivo há quanto tempo? Uma coisa impressionante. Eu acho que isso passa muito pelos técnicos. Eu acho que a decadência do Brasil... Os dirigentes sempre foram péssimos, né? O futebol mudou muito. E eu ontem escutei muito um papo assim, não, o Brasil, os jogadores estão muito europeizados. Gente, o melhor futebol do mundo é jogado na Europa. Os melhores times do mundo são europeus. Se eles estiverem na Europa, que bom. Não, tem que ser o futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? Esses jogos horrorosos que a gente vê aqui no Brasil, agora até melhorou nos últimos anos. Passamos aqui anos e anos vendo jogos horrorosos. Técnicos vencedores que se notabilizaram por jogar por uma bola, com 3 zagueiros, 2 volantes, não tomou um gol, vou lá, faço um golzinho de falta, ganho de 1-0, 3 pontos, eu sou campeão. E a imprensa, nós todos enaltecendo os caras. Jogo ruim, jogo feio, pragmático. A ponto do Fernando Diniz virar o líder quase de uma seita do dinizismo, porque ele foi o cara que surgiu no meio do nada, tentando fazer o time ter a bola. O Fernando Diniz ser visto... Gente, o Fernando Diniz ser olhado como um cara diferente, esquisito, assim, para todo mundo, né? Porque ele quer ter a bola, é a maior demonstração de que o futebol brasileiro rejeita a bola há muito tempo. Rejeita a bola, não quero a bola, eu vou jogar no teu erro. Essa é a tônica de muitos treinadores de sucesso, hein? Nas últimas décadas. Muito vencedores. Então o Diniz, quando apareceu, falou, não, eu quero a bola. O meu jogo vai ser baseado pela posse de bola. Nossa! Ele é Aí tem os seguidores que acham que ele é fantástico por conta disso. Não é.
E tem uns outros que acham ele horroroso por conta disso. Também não é horroroso. Não é uma coisa nem outra. Ele é só um técnico. Um bom técnico, seus defeitos, suas virtudes. Teve sucesso, teve fracassos. O Diniz é isso. Ele não é um cara revolucionário do futebol. Nem é uma porcaria. Não, ele é um bom profissional ali fazendo um trabalho dele com acertos e erros. Pode até tirar muitas lições dessa última experiência no Fluminense. Mas ele é um bom termômetro disso, porque as reações que ele desperta passam por isso. Esse cara faz questão de ter a bola. Então tem os que odeiam e tem aqueles que passam a vê-lo como... Por quê? Porque poucos técnicos brasileiros tiveram coragem de fazer o que ele fez. Isso é verdade. Chegar e perguntar, não, eu vou jogar com a bola. Não vou dar bola para o adversário, a bola é minha, eu vou jogar com a bola. Aí as pessoas falam, não, o Brasil está europeizado. Os caras já jogam mais, cara. O De Bruyne é belga, o Hazard que você citou é belga. Bélgica, um país pequenininho. Tem jogador habilidoso, com recursos técnicos, que sabe driblar, sabe passar, sabe soltar no gol. O próprio Modric. O Modric é croata. Aí você pega até a Iugoslávia, lá a antiga Iugoslávia tinha muitos jogadores talentosos, mas o cara é croata, cara, não é brasileiro, não é sul-americano. E aí? Isso é uma conversa de maluco completamente fora da realidade. Porra, os ingleses têm uma seleção mal treinada, que o Southgate é mau técnico, na minha opinião. Não é um bom técnico, é fraco. Mas tem bons jogadores ali. Porra, os ingleses têm ótimos jogadores. Bellingham e Kane, só aí. Não, tá valendo, Mauro. Eles estão formando bons jogadores, sabe? Tirando o goleiro, a seleção inglesa, do 1 ao 11, está entre os 5. Tá entre os 5 melhores em cada posição. Você pega o Walter. O Walker. Ele está entre os 5 melhores do mundo. Sim. Ele melhorou muito depois. Você pode o próprio Stones, né? Tá lá, tá um tempão. Joga de volante. Está entre os 5 melhores do mundo na posição. O Alexander-Arnold. Entrou depois, também. É banco. Mas também. Você pega a Saka, o Harry Kane, tudo tá entre os 5 melhores do mundo na posição, cada um deles. Sim. Bellingham, então, nem se fala. O volante que joga no Arsenal. O David, né? Declan Rice. Tá entre os 5 melhores volantes do mundo. Eles têm todos entre os 5 melhores do mundo. Hoje o Brasil, então, não é mais o grande futebol de talentos. Nem isso mais é. Há muito tempo, gente. O futebol brasileiro, o futebol praticado do Brasil, ele caiu muito nas últimas décadas. A gente cansa de falar, jogos ruins, times ruins, técnicos retranqueiros, técnicos jogando por uma bola e ganhando com isso. Ficou mais fácil, nivelou por baixo. Quando chegou o Jorge Jesus no Brasil, o Jorge Jesus nunca foi top de linha entre os treinadores mundiais. O que ele fez aqui, gente, em pouco tempo, aquilo é assustador. Ele varreu, cara. Ele varreu. Ele não precisou ficar aqui... O Abel está aqui há 3 anos, é um trabalho diferente, é de mais longevidade, né? Embora tenha tido resultados imediatos. O Jorge Jesus pegou o time do Flamengo, que com o Abel Braga não podia nem jogar com a Arrascaeta e Bruno Henrique, ele dizia que não podia jogar juntos, né? E tinha que ter 2 volantes de qualquer maneira. Transformou o Arão em volante, botou os 2 para jogar e meteu 5 no Grêmio, e meteu 4 no Corinthians, caiu o Carille. E ele demitiu 2 técnicos do Palmeiras no mesmo campeonato. O Felipão e o Mano perderam emprego depois de perder para o Flamengo. Lembra disso? 2019. O português chegou aqui, passou o rodo, cara, em todo mundo. Em meses ele fez isso. Ah, mas o elenco era bom, mas nunca jogou como o ele jogou. Ele nem é um cara top de linha. Era um técnico desempregado naquele momento, Jorge Jesus. Eu contei a história. Então você percebe a diferença brutal e como aquele cara fez. O time jogava. Não é que o time só ganhava. O time jogava pra cacete. Os caras foram potencial. O Gabigol virou Gabigol ali. Antes o Gabigol era o quê? O que ele tinha de currículo? Começou com o Jorge Jesus. Bruno Henrique, todos eles. Praticamente todos eles. Esse episódio tem que ser olhado com um pouco mais de atenção. Porque isso mostra a mediocridade para baixo dos técnicos que trabalham no Brasil. Futebol mediano. Então, quando eu falo, não, futebol tem que ser futebol... O que é o futebol brasileiro? Ficar lembrando o tempo do Garrincha, do Pelé, isso já passou, meu amigo. O futebol praticado no Brasil é fraco. É fraco. Há algum tempo. O Abel, mesma coisa. Um técnico jovem, com pouca experiência, 2 clubes na carreira, chegou aqui e dominou. Ele é europeu. Por quê? Porque o futebol mais bem jogado está na Europa. A mentalidade de jogo dos caras é melhor. E eles lá desenvolveram agora, em vários países que não tinham essa tradição, Inglaterra, Bélgica, entre Alemanha, jogadores habilidosos, jogadores de velocidade, de drible, que eles não tinham. Pega a seleção alemã lá da Copa de 74, campeã do mundo, vê o perfil dos jogadores, futebol força. Hoje tem jogadores que driblam, que passam, que cabeceiam, driblam, velocidade. Os caras vão pra dentro. O Guardiola, quando pegou o Fluminense aqui, muitos exaltaram, não, que o Guardiola tá falando bem do futebol brasileiro. Eu acho que, na verdade, ele fez uma crítica, né? Sim. Ele disse que o futebol brasileiro parou no tempo, tá jogando futebol de 20, 30 anos atrás, muito lento. Foi uma crítica nas entrelinhas que muita gente não percebeu. Isso. E contaminada, Pedro, pelo momento. Olha que maravilha, os bonitinhos gostam de sair jogando com a bola, metemos 4-0, não fiz nenhum esforço, não desgastei meu time. Agora vamos ao que interessa. Haaland e De Bruyne fora. Eu tenho Champions League, eu tenho Premier League e tenho Copa para ganhar. Então agora, aquilo para eles é meio que um passeio indesejável, né? Eles vão ali obrigados. Todo mundo sabe disso. Aí, ganhamos aqui,
Mas ele sabe sair jogando, que legal, bonitinho, né? Como se fossem os bichinhos amestrados. Mas ele meteu 4 nos caras, pô. O Fluminense competiu. Esse é um erro do Diniz. Achar também que essa coisa de ter a bola e tudo, em alguns momentos você tem que abrir mão dela, você tem que entender. O cara é melhor que eu. Eu vou mudar minha proposta de jogo. Eu vou jogar para dificultá-lo, porque eu não tenho condições de jogar igual com ele. Eu vou jogar contra o meu 4-0. O Jesus conseguiu jogar com o Liverpool, o Abel conseguiu jogar com o Chelsea. Competiram, né? De maneiras diferentes, mas competiram. O Flamengo teve até mais posse de bola contra o Liverpool naquela final. Então, assim, esses portugueses que passaram aqui, você vê, o Zubeldia agora no São Paulo, está conseguindo fazer rapidamente o São Paulo andar. Teve uma turbulência, aquela derrota vergonhosa para o Vasco de 4-1, o Vasco estava se arrastando. Então, assim, passa por isso. Então, quando alguém fala como se estivesse copiando a Europa, pô, se estivesse copiando o melhor da Europa, o nosso futebol estaria muito melhor. Porque eles lá estão jogando mais bola que aqui há muito tempo, cara. O Brasil ficou para trás. Mas os talentos, aqui ainda é o principal de talento ou nem isso mais? Nem isso. Nem isso. Quais são os grandes meio-campistas brasileiros? Todos eles jogam na Europa, acho que estão na seleção. Mas qual deles é o cara? Quais são os grandes laterais brasileiros? Lateral nenhum. Meio-campista, assim, o cara. Você vê, olha. Meio-campista nenhum. Os titulares dele. O Vinícius está entre os caras. Meio-campista. Hoje do futebol. Os titulares dele, do Dorival. Bruno Guimarães joga no Newcastle, que é um time novo rico e o Tauba não é um grande. Certo? João Gomes, que eu acho que não tem condição de ser titular da seleção brasileira, ele pode compor. Para ser titular absoluto, não dá. Marca muito, corre e tudo, mas ele não tem chegada na área, ele não dá uma assistência, ele não chuta a bola no gol quase. Ele não cria. Ele é um cara de destruição. Ele é importante dentro de um sistema? Pode ser, mas ele ser titular absoluto, eu acho um exagero. Gosto do João Gomes, mas seleção, acho um pouco demais ser o titular absoluto. Está ali porque claramente é um cara da confiança do técnico que trabalhou com ele no Flamengo. Né? Joga no Wolverhampton. Paquetá joga no West Ham. Qual deles joga num grande time europeu? Nenhum. Os outros também que estão na reserva. Mas o Paquetá jogaria no City, né, Mauro? Chegou a ser, mas aí teve o escândalo. Sim, né? Mas seria titular? Tico, jogaria mesmo? Você assiste o jogo da Eurocopa à tarde e à noite você vê a Copa América. O Rodrigo é um senhor do campo, cara. O Rodrigo joga tanto no City como na seleção espanhola, ficou lá. O próprio Fabiano Luiz que joga, né? No Paris Saint-Germain. Os caras... Aí você pega o Toni Kroos e o Gundogan. Eu olhando e digo, não é possível. Os caras, tudo alto nível mesmo, assim. Muito diferente do meio campo do Brasil. Do Brasil, pra estar entre os caras... Você pega o Vitinha, do Portugal, os caras tudo... Pra estar entre os caras no Brasil pode ser só Vinícius Júnior e o Ederson, talvez. Eu acho que o Ederson tá entre os principais goleiros do mundo hoje. Ou não? O Alisson também. O Alisson é o goleiro do Liverpool. Eu acho que o Alisson não decide nada, sabia? Campeão europeu, campeão inglês, o cara tem um currículo, pô. É que eu acho que o Alisson na seleção ele nunca mostrou nada. O goleiro do Liverpool era o Karius, que falhou e entregou uma Champions praticamente. Eu tava nessa final da Champions, eu fiquei puto. Real Madrid. Acabou com a graça da final. O Liverpool foi lá, erro do Klopp, até desistir. Um goleiro fraco. Na época eu me lembro que eu comentava muitos jogos do Liverpool no Campeonato Inglês e ele falhava quase todo jogo. Às vezes ele falhava, mas o time vencia, sabe? Cometia um erro, mas aí a bola não entra, bate na trave. Toma 3 cá, eu faço 4 lá. Toma um gol, tu vai lá e faz 2 e tal, aí minimizava. Mas ele sempre foi um goleiro muito instável, para dizer o mínimo. E o Klopp errou porque insistiu nele. Aí dali não tinha como insistir mais. Aí foi buscar o Alisson, é que resolveu. O Alisson é bom goleiro também. Ele é bom goleiro, o Ederson é bom goleiro. Agora, o Brasil não tem hoje grandes jogadores, aqueles diferentes, aqueles primeira prateleira, meio campista. É difícil achar. E aí que pesa mais ainda, tem que ter um bom jogo coletivo. E os técnicos brasileiros que estão aí, nenhum deles parece capaz. Você vê, passou o Diniz com a proposta dele, não deu certo. Mas foi pouco tempo, foi um fracasso, gente. O Brasil está fora ali dos primeiros lugares o próprio Tite, né, Mauro? O Tite esperava-se mais dele. 2 Copas do Mundo muito ruins. Fracassou em 2 Copas do Mundo, ele era quase uma unanimidade. O Tite também é outro bom termômetro. Você pensa, cara, o Tite que dominava aqui, né? E agora está bem de novo. Mas na seleção, na Copa não deu certo. Não tem ninguém, cara. Quando eu vejo aquela música do Skank, né? O meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time do ataque. Aí você olha assim, eu citei Alemanha e citei Espanha. Você pega a própria Inglaterra, olha o meio campo da Inglaterra, olha o nome dos caras, cara. Tudo joga em time bom e pesado. Você pega o meio campo... A Bélgica ela fica oscilando ali, que tem aquelas brigas internas, mas é um país pequeno que você falou. Eu tô olhando assim o meio campo de Portugal e digo, caramba, olha os caras que estão jogando no meio campo. Jogador tudo mesmo, tudo fera mesmo. Aí o cara falou assim, uma vez você viu, a França empatou com Portugal. O Mbappé não pegou na bola e o Cristiano... Mas você viu quem tá marcando? Quem que tá jogando contra? É todo cara de... Você pega o meio campo da França, tudo bem, não jogou nada, quem é Kanté,
Camavinga, como é o outro Flamengo que joga Tchouaméni, né? Tchouaméni. É que o nome é esse nome, eu sei que é os caras, mas o nome é tão difícil. É tudo alto nível, cara. Não vai se não jogar muito ou ter um erro. Falando em Europa, não é nenhuma seleção do primeiro patamar, do primeiro escalão, mas a seleção da Geórgia, por exemplo. Tá uma seleção arrumadinha, com o Kvaratskhelia, Eu fico olhando. do Napoli. Quando eu fico olhando o jogo. Tá formando um time. Quando eu vejo jogo à tarde, vejo à noite, eu digo, será que dá pros caras encarar aqueles caras lá? E técnico bom brasileiro fora do Brasil não tem, né? Não tem técnico bom brasileiro nenhum. É o que a gente fala. Eu vou até te passar, Mauro. O Tite é unanimidade, que ele é o melhor treinador brasileiro. Ele na seleção, eu até dizia aqui, muitos me criticaram, me xingaram, que eu era o único que falava na época. Eu falava, ganhar eliminatórias, minha mãe ganha. Eu falava na época, eu falava, tá batendo recorde. Ganhou da Bolívia, ganhou do Peru, ganhou da Venezuela. Quando chegava a Copa do Mundo, e eu posso dizer, porque daqui eu sou o que menos vê jogo mesmo, e eu assumo. Agora... Tá vindo até mais agora, né? Tá vendo? Tá vendo um pouquinho mais agora. Agora, até essa situação, ô Vamp, eu fui nas duas Copas, então eu vi os jogos dentro do estádio. Cara, a torcida ficava louca da vida. Porque era muito jogo ruim. E aí ficava, caraca, cara, eu tô no jogo da seleção brasileira e é muito jogo ruim. Então, se eu mesmo me questionava, e aí? O Tite não é o melhor treinador do futebol brasileiro? Porque é unanimidade. Né? Claro, hoje é o Abel, mas ele é português. Ele não é brasileiro. Hoje o Abel é o que tem mais resultado. Agora, se o Tite não conseguiu, Fernando Diniz, que era aquele que era promessa, é um futebol revolucionário, como diz o Mauro, que ele não acha, mas era visto por muitos. Foi uma vergonha, gente. Revolução é querer a bola. No país onde todo mundo... Tá vendo quem, mano? Eu tô vendo aqui, ó. Mauro, você que tem mais memória, quais foram os resultados do Diniz? Que era muito jogo fácil que ele não ganhou. Teve até Bolívia, não teve? Empatou com a Venezuela. Empatou com a Venezuela. Perdeu do Uruguai. Colômbia. Perdeu do Peru. Ganhou do Peru. Não, empatou. Ganhou do Peru no último minuto. Foi. Argentina. Perdeu da Argentina. Perdeu Colômbia, perdeu Uruguai, perdeu Argentina, perdeu com a Venezuela. Empatou com a Venezuela. Empatou com a Venezuela. Cara, é ridículo. O Peru ganhou se jogar bem. O empate... Último minuto. O empate já estava de bom tamanho. Mas você pega o time de Portugal que você falou, o Cancelo jogou no Bayern, nos Juventus, né, no Manchester City e no Barcelona. Tá voltando agora pro City. Tá voltando pro City, não sei se vai ficar porque ele brigou. E ele sai por causa de problema com o Guardiola. O Bendia joga no City. O Pepe jogou no Real Madrid, tá com 41 anos, né? Nuno Mendes joga no PSG. O Vitinha joga no PSG. O João Palinha joga no Fulham, no time do Andrés Pereira. Bernardo Silva joga no Manchester City. Bruno Fernandes, que joga muito, joga num time que está caído, que é o Manchester United, mas é um belo jogador. O Rafael Leão é o principal jogador do Milan. Não sei como é que o Milan está segurando até hoje, porque esse cara joga muito. E o outro, o Cristiano Ronaldo, também, que é veterano. Esses dois juntos aqui, Cristiano Ronaldo e Pepe, somadas as idades, dá 80 anos. 41 e 39. Ainda assim, a média é de 29 anos. Ou seja, se você colocar um jovem zagueiro e um jovem atacante, essa média vai cair para uns 26, 27. É uma seleção nova ainda, de Portugal, com vários jogadores que jogam em times grandes da Europa. O Brasil não tem essa quantidade de jogadores. E Portugal tem 10 milhões de habitantes. A população de Portugal é mais ou menos a população da cidade do Rio de Janeiro, da capital. Deve estar por aí 10, um pouco mais. Acho que é menor. E Portugal tem esses jogadores todos, cara. Então é isso que a gente tem que olhar. Alguém fala assim, não, mas está europeizado. Cara, é ruim o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva. Não jogam bem esses caras? Joga demais. Não jogam bola, cara. Bernardo Silva, ninguém toma bola no pé dele. Os caras jogam bola, os caras têm habilidade, têm técnica. Então, quando falam essa coisa de... esse discurso é um discurso fora do seu tempo. Já passou a época que o futebol europeu era predominantemente força. E com um outro jogador talentoso que aparecia. Isso acabou, isso ficou para trás. Você pegar os times de base da Inglaterra, as divisões de base dos times, até os times pequenos, todos eles lá... Isso não é por acaso, essa geração de ingleses. São com mais recursos técnicos. Eles estão já há décadas que eles vêm preparando os garotos e você treina desde moleque domínio, passe... estimula o drible daquele que tem habilidade. Eles estão desenvolvendo isso lá dentro. Então o moleque vai numa academia, lá numa escolinha, começa na base do Reading, da segunda divisão, ele vai aprender domínio, passe. Se ele tem habilidade, eles estimulam que drible, que faça jogada individual. Eles estão desenvolvendo. Tanto que a Inglaterra tem ótimos resultados de seleção de base e na principal sempre tropeça porque tem um técnico aquém. Se tivesse um técnico bom, tanto que andou para trás. A Inglaterra foi melhor na outra Euro em casa, que ela foi vice-campeã, perdeu nos pênaltis, do que está jogando agora. Ontem não ganhou sem jogar bem. Não ganhou nos pênaltis, se classificou. Mas eu acho que esse é o ponto, é a qualidade dos jogadores. E o Brasil não tem esses jogadores todos. É muito claro isso.
Então tem que parar com essa bobagem de achar que não pode ser a Europa, tem que ser o Brasil. Se for igual que joga aqui no Brasil, vai ser pior. 3 volantes, 2 zagueiros, 3 zagueiros, todo mundo se defendendo. É como vários técnicos cansaram de fazer. Mas é verdade, medo. Como é que o São Paulo foi tricampeão brasileiro com o Muricy? Jogava como? É assim, a bola não chegava no Rogério Ceni. Não estou tirando o mérito do Muricy, ele foi campeão com merecimento e tudo, mas era um jogo bonito, vistoso? Era o futebol brasileiro que falam todo? Não era. Não era. Aquilo pautou muita gente. Era o jeito dele, não é culpa dele. Ele jogou daquela maneira. Mas qual foi a nossa cobrança? A imprensa cobrou um futebol diferente. Olha, foi campeão, mas esse futebol... Não, todo mundo achava lindo, maravilhoso. O Cuca, arremesso lateral na área. Eu não gosto do Cuca. Quando houve aquele episódio do Cuca, uma vez eu conversei com ele no telefone, logo depois do jogo com o Coritiba. Né? Aí o que batia era o Moisés, né? Isso. Que era o melhor meio do Palmeiras. E o Marcos Rocha também, né? Aí depois eu já fazia no Atlético e depois passou a fazer no Palmeiras. Aí eu virei e falei assim, mas o Cuca, eu queria entender o seguinte, você joga a bola na área para ser disputada pelo seu jogador, pelo jogador adversário. Mas a bola é sua. E quem bate o lateral é o seu meio. Quem é o seu meio com mais recursos? Você fala, é o Moisés, então ele que bate o lateral, isso que eu não entendo. Ele, ao invés de receber a bola para fazer uma jogada com o pé, ele fica esperando a bola chegar, ele vai arremessar a bola na área. E aí esse jogo, o Coritiba perdeu para o Palmeiras aqui no Allianz Parque, e a jogada do gol do Jesus foi uma jogada do Moisés. Eu falei, quem deu o passe para o gol da vitória? Foi o Moisés. Eu prefiro ele jogando com o pé do que com a mão. Essa é a minha mentalidade. Porque uma bola é uma jogada aleatória. E que, comprovadamente, na maioria das vezes, ela dá errado. Aí, quando dava certo, de tanto tentar, uma hora vai dar certo. Aí muita gente, não, essa jogada é mortal. Cara, essa jogada é uma pobreza. Aí depois eu entrevistei uma vez o Abel Braga. O Pará fazia isso do Flamengo. Eu perguntei a mesma coisa, Abel, você tem a bola? Não, que eu gosto de disputar a segunda, mas a bola é sua. Você vai disputar a segunda. Eu não entendo. Eu entendo no desespero. Você está num sufoco, vai acabar o jogo, não tem mais jeito, você bate lateral, cruza, vai goleiro para a área. Esse negócio, Mauro, de dar bola... Mas quando isso pauta o jogo, assim, o Cuca é um técnico de bons trabalhos. Não estou dizendo que ele é ruim, mas isso é o símbolo de pobreza, cara, de ideia, entendeu? Eu tenho a bola, eu não quero a bola. Eu vou jogar na área com as mãos, para que ela seja disputada. Que se sobrar no pé de um cara do meu time, ele faz o gol. Às vezes dá certo. O Marcos Rocha bate quantos laterais na área por jogo? Batia, né? Agora não. Mas batia 8, 10, 15, sei lá, quando estiver. O Diniz, quando saia jogando com o goleiro, era tratado como um absurdo aqui no futebol brasileiro. Como que pode jogar com o goleiro? A gente tá acostumado. Aí ele erra no quê, Pedro? No exagero. Quando insiste em jogar assim, até em situações de extremo perigo. Aí perde a bola, aí quem é contra aproveita e cai de pau. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. E o Moisés tinha um detalhe curioso daquele Palmeiras 2016. Ele atravessava o campo para bater. Ele corria. Saia lateral no campo de ataque, ele estava lá do outro lado, ele corria para bater o lateral. Cara, bate curto, faz uma jogada. Tem bons jogadores, eram bons jogadores.